Bom dia, pessoal. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Olha só, essa é a nossa última aula sobre ondas em meios mecânicos. Vamos falar sobre efeito Doppler. Vai ser uma aula relativamente curta, eu acredito. Eu quero mais ilustrar e apresentar as fórmulas para vocês, para que a gente possa trabalhar efetivamente. Aula de manhã, nós vamos começar com coisas relacionadas com termodinâmica, que eu acredito que é muito importante vocês terem essas noções. Perfeito? Então, vamos começar. Olha só. Deixa eu só fazer um negocinho aqui rapidinho. Vou lá. Pessoal, o efeito Doppler é uma coisa bem característica de ondas e está associada não só com a velocidade de propagação da onda, mas com a velocidade do observador e a velocidade do meio onde a onda se propaga. Tá? Parece meio nebuloso falando desse jeito? Não se preocupem. Não se preocupem, vai ficar mais nebuloso. Não, estou brincando. A gente vai ilustrar e eu acredito que vai ficar bem claro para vocês. Que bom que gostaram. Primeira coisa, agradecimentos ao TFPR, ao professor Dan Russell, da Penn State, e todas as outras pessoas que colaboraram com o material que vai ser apresentado. Inclusive, eu estou incluindo nos vídeos do YouTube agradecimento ao professor que elaborou o Physics. Eu vou colocar nesses agradecimentos do PDF, mas já está aparecendo lá no YouTube. Continuando. Olha só, até agora, quando a gente tem falado de ondas, nós temos falado de ondas de uma maneira bem geral. Eu falo assim, olha, vamos falar de ondas unidimensionais. O intuito de fazer uso de ondas unidimensionais é para ilustrar a mecânica do que está acontecendo. Mecânica que eu falo de como que funciona o processo de oscilação. É importante para a gente entender que ondas reais, mesmo ondas de luz, que não é o nosso objeto de estudo aqui, mas principalmente quando eu falo de ondas de som, essas a gente consegue aproximar, a gente descreve usando ondas esféricas, certo? E quando a gente fala de ondas esféricas, ou no mínimo de ondas bidimensionais, a gente pode falar de um conceito chamado frentes de onda. Pessoal, frentes de onda são essas regiões que são perpendiculares aos raios. Raios, o que eu vou chamar de raio? Raio é a direção de propagação. E as frentes de onda são perpendiculares às mesmas. Quais são as características das frentes de onda? Pessoal, as frentes de onda são regiões onde o argumento daquela função cosseno de kx menos ômega t se comportam identicamente. Ou seja, se eu pegar esse pontinho aqui, vocês conseguem ver isso no mouse na gravação. Isso vai ter um valor. Se eu andar para aqui, vai ter o mesmo valor. Se eu vier para cá, vai ter o mesmo valor. Se eu vier para cá, vai ter o mesmo valor. Se eu andar em cima da onda, sim, todo raio... Pô, Matheus, tem que fazer pergunta difícil logo agora? Não, sério. Pessoal, a gente está falando de meios lineares. Raio só não vai ser perpendicular... Estou brincando. Raio só não vai ser perpendicular quando a gente vai em meios não lineares. Tá certo? Mas em meios lineares a gente pode falar sem problema nenhum que o raio de propagação, ou seja, a direção da velocidade da propagação é sempre perpendicular à frente de onda. Tá certo? Boa pergunta, tá, Matheus? Eu estou brincando, não quero te cortar, não. Pode fazer esse tipo de pergunta. É que esse tipo de pergunta é rara.
tá? Por isso que eu estou chamando a atenção. Olha só. Vamos falar de frente de onda esférica. Olha. Droga, não está funcionando. Infelizmente, vou ter que sair do modo apresentação para mostrar a vocês essas coisas que eu quero mostrar. Para a gente ter uma ideia do que vai ser do que vai ser a frente de onda, adoro quando acontece isso. Pessoal, isso é a frente de onda. Essa região do espaço se propagando igualmente em todas as direções. É interessante que a gente consegue associar com a frente de onda aquela ideia do Lago Plácido. Vocês lembram daquela imagem que a gente viu? Joga uma pedra no meio de um lago, a gente vê as oscilações saindo de um centro. É como se você pegasse uma onda tridimensional e você fizesse uma seção reta nela e só olhasse num plano. Você vê as oscilações, tá certo? Essas, onde tem o máximos e os mínimos, é o que a gente chama de frente de onda. A frente de onda se propaga, e a gente está falando de coisas em meios lineares, ou seja, não tem direção preferencial para a propagação da onda. Como que a gente descreve essas frentes de onda? Uma frente de onda esférica, a gente usa um Y, aqui era para ser R, tá? R e T, onde a gente tem uma amplitude dividida pelo raio. Por que uma amplitude dividida pelo raio? Tem a ver com uma maneira mais simples a gente explicar isso, que isso está relacionado com o conceito de intensidade. A gente viu que a energia do sistema potência e intensidade, ou intensidade, se a gente preferir olhar, que é uma propriedade do material, da fonte, existe conservação de energia. Ou seja, nós temos uma quantidade de energia associada a essa frente de onda, e conforme essa frente de onda se espalha, essa quantidade de energia não vai mudar, ela tem que se distribuir igualmente, ou seja, para eu distribuir uniformemente, a gente consegue encontrar que a nova amplitude está associada com o inverso da distância do raio de propagação. Ou seja, se você está muito próximo da fonte de onda, você vai ter um máximo de uma amplitude maior. Você se afasta da fonte de onda, a amplitude cai. É aquela ideia que a gente teve quando a gente falou de intensidade. Certo? Pessoal, o bom de nós estarmos falando de ondas em meios lineares é que, em vez de a gente trabalhar com ondas em que eu tenho o vetor número de onda vezes o vetor posição R, eu consigo reduzir para K, X, KY ou KZ. Tá certo? Como ele é uniforme em todas as direções, eu escolho uma direção específica, tá? Que esse valor vai ser o mesmo se eu fizer KX, KY ou KZ, ou combinações deles. Perfeito? Desculpa, estou tomando água, pessoal. Então, para que complicar se a gente pode simplificar? Me deem 30 segundinhos, por favor, que eu quero melhorar a nossa apresentação.
com um dado que eu acho que está pequeno. Melhorou. Ótimo. Agora vamos falar efetivamente sobre o efeito Doppler. Pessoal, o efeito Doppler é sempre observado quando a gente tem um movimento relativo entre a fonte e o observador. Tá certo? Quando tem aproximação entre a fonte e o observador, a gente aumenta a frequência da fonte. Quer dizer, não é que aumenta a frequência da fonte, tá? O que a gente ouve tem uma frequência maior. A fonte continua emitindo com a mesma frequência. Se a fonte se afasta, a gente reduz a frequência. Como que a gente visualiza isso? Não se preocupe, a gente vai ver a fórmula, vamos tentar entender o que está acontecendo. Aqui, ó, isso é o efeito Doppler. A gente percebe, olha só, a fonte está se movimentando, o observador está em qualquer posição. Quer dizer, se eu quero um aumento de frequência, eu vou colocar um observador nesse ponto aqui. Ver o aumento da frequência que eu falei. Se eu quero ver a diminuição, o observador vai estar neste ponto aqui. Tudo bem? Você percebe? Nós percebemos... Vou paralisar a animação agora. Lembra que a frequência é a repetição no tempo da amplitude? Pessoal, vocês percebem, a gente consegue perceber nitidamente que aqui tem uma distância menor do que aqui. Então, é como se você ouvisse a primeira onda, a próxima onda vai percorrer uma distância menor, então ela se repete mais rápido. Mais rápido, mais rápido, mais rápido. Por isso que a gente tem esse efeito de ganho de frequência. E, no outro caso, onde a gente tem a diminuição da frequência, é como se a gente estivesse nesse ponto, a gente recebe, só que o observador está emitindo cada vez mais distante, ou seja, ele tem que percorrer, a onda tem que percorrer uma distância maior. É isso que provoca o efeito Doppler. Esse deslocamento entre a fonte e o observador. Só que nós temos 3 situações, eu acho importante, 3 não, 4 situações que dão conta do efeito Doppler. Se a gente tem a fonte parada e o observador se aproximando, vocês já percebem que isso vai ter um aumento de frequência. Se a fonte parada e o observador se afastando, nós vamos ter uma diminuição na frequência. Fonte se aproximando, observador parado. Fonte se afastando, observador parado. Parece que está faltando alguma coisa aí, né? O que parece que está faltando? Pessoal, o que está faltando aqui é o seguinte, tem o caso mais geral, né? A fonte se movimentando e o observador se movimentando também. Tá, eu estou falando, apresentando como se fossem esses 4 casos diferentes. A gente consegue reduzir tudo, ó, fonte se movimentando e observador se movimentando. Pode ser se aproximando ou se afastando. Certo? É uma coisa importante que a gente vai ter que usar o conceito de velocidade relativa. Onde a gente vai ter a velocidade da onda agora é a velocidade da fonte mais a velocidade do som. Tá certo? Esse V' é a velocidade para o observador. E é por isso que eu não falei do caso geral da velocidade das fontes, da fonte do observador se movimentando, porque se você escolher um sistema de coordenadas, você sempre pode colocar o seu observador parado ou sempre sua fonte parada e o outro em movimento. Por isso que a gente consegue reduzir aqueles 4 casos. Perfeito? Ah, professor, eu posso pegar um caso mais geral? Pode. Só que o conceito de movimento relativo de Galileu, ele serve para simplificar a gente.
Esse que é o ponto, Matheus. É importante a gente levar em conta que quando a gente fala de velocidade do som, vai ser especificado. Eu posso ter efeito Doppler dentro d'água. Perfeito? Então, quando não for comentado, a gente está sempre falando do ar. Então, olha só, se vocês lembrarem, a frequência do som está relacionada entre a velocidade do som e o comprimento de onda. Como a nossa velocidade agora é uma velocidade relativa, eu somo os dois tipos de som, uso um padrão que nós vamos chamar de lambda zero, tinha que ter aparecido um zerozinho aqui, que é a velocidade do som sobre a frequência, e com isso a gente consegue se livrar do comprimento de onda e escrever a nova frequência em função da frequência antiga, que diz o quê? Frequência da fonte, frequência antiga que eu falo a frequência da fonte, tá? É igual a 1 mais a velocidade do som, é a velocidade do objeto, dividido pela velocidade do som. Esse aqui é o caso em que o observador está se aproximando. Se a gente quiser para o observador se afastando, a gente muda o sinal. Vai ser frequência igual a 1 menos velocidade do observador, dividido pela velocidade do som. Para o observador parado e a fonte se aproximando, a gente usa, basicamente, a variação do comprimento de onda para fazer isso. Então, em vez da gente falar velocidade do som pelo comprimento de onda fixo, agora a gente sabe que o comprimento muda. Lembra que o movimento muda? Nesse caso, a gente tem essa expressão. Frequência original, 1 sobre 1 menos velocidade do som, velocidade da fonte, dividido pela velocidade do som. Tá certo? E se a gente quiser a fonte, aqui é a fonte se aproximando, se a gente quiser a fonte se afastando, coloca um sinal mais. Está aqui ilustrado. O caso mais geral é a composição dos movimentos. Tá certo? Em que eu posso ter essa diferença de O e S é velocidade do observador, velocidade da fonte. É S de source. Tá? Podia ter F, mas sei lá porque eu coloquei fonte em inglês. Pessoal, só quero mostrar antes da gente encerrar, mostrar para vocês o que a gente chama de onda de choque. Pessoal, onda de choque é o que acontece o seguinte, é quando a fonte está andando numa velocidade tão alta, que é a mesma velocidade do som, em que as frentes de onda se acumulam junto a ela. Isso é a onda de choque. É quando as frentes de onda elas se acumulam junto à fonte e ela passa da gente. Nós somos o observador que está aqui, ó. Não estamos ouvindo nada, não estamos ouvindo nada. Bum, a gente ouve tudo de uma vez só. Depois a gente ouve como se fosse um efeito Doppler normal. E o que a gente chama de cone de som, que é dado por essa expressão, seno de θ igual a velocidade do som dividido pela velocidade da fonte, é isso aqui, ó. É quando o objeto está tão rápido que ele deixa as frentes de onda lá atrás. Então, é quando a gente vê o objeto, o caça, voando, ele passa e depois a gente percebe o som dele. Ele também dá origem ao que a gente chama de sonic boom, tá certo? A onda de choque. Tá aqui, ó. São essas, só que as ondas de choque, nesse caso, são essas aqui. Perfeito?
Olha só, eu realmente queria mostrar isso para vocês. Esse material está disponível. Leiam os livros, estudem. Eu vou, hoje à tarde, disponibilizar esse material. Provavelmente vai ser agora, porque não tem muito o que editar. E vou gravar, com certeza, irei gravar a primeira aula, a aula introdutória sobre teoria cinética dos gases. Se tudo der certo, teoria cinética dos gases vai seguir a mesma linha do que a gente falou em hidrostática e hidrodinâmica. Eu vou fazer aulas mais curtas, provavelmente essas aulas mais curtas vão ser gravadas, tá certo? Vou deixar o material do professor, daquele professor disponibilizado para vocês verem com antecedência, e aí, nesse caso, eu vou sempre ficar no horário de vocês disponível para tirar dúvida, tá? Provavelmente, eu vou dar algumas aulas, porque eu quero chamar a atenção de algumas coisas em termodinâmica que normalmente não são chamadas a atenção. Mas aí a gente vai voltar naquela situação em que eu vou avisar para vocês, olha, vai ser aula síncrona, tá certo? Com antecedência, vou avisar com antecedência lá no nosso grupo do Telegram, tá certo? Pessoal, bom almoço,